aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar codando uma página de cadastro utilizando HTML e CSS. O resultado final ficou esse aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Bom, essa página ela não está responsiva, isso porque eu vou separar esse vídeo em duas partes. A primeira parte, que é essa aqui, a gente vai codar como se não existissem celulares no mundo, porque ela não vai estar responsiva. Mas a segunda parte do vídeo eu vou focar única e exclusivamente nessa parte de responsividade, e aí sim que a gente vai tornar essa página responsiva utilizando o CSS, ok? Mas fica aí de desafio se você tá querendo treinar suas habilidades CSS, né? Tá querendo aprimorar aí. E eu também vou amar ver o resultado. Então, se você fizer, me manda lá no Instagram que eu vou adorar ver, ok? Bom, o resto vocês já sabem, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários do vídeo mesmo que eu vou estar respondendo todo mundo. Não se esqueçam também de deixar seu like aqui e, claro, de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, ok? Então, bora pro código! Bom, pessoal, eu já tenho aqui a minha pastinha criada. Eu tenho a pastinha Assets, é onde vai ficar todas as minhas imagens que eu preciso. Esse Facebook, Google, LinkedIn aqui são os nossos logos. E o mobile.svg é a nossa imagem principal. Aqui eu também tenho meu arquivo HTML e meu arquivo CSS. Para vocês verem aqui melhor, esse é o resultado final da nossa aplicação. Esses aqui são o logo que eu mencionei anteriormente e essa aqui é a nossa imagem principal. Voltando lá no meu VS Code, que é a IDE que eu utilizo para programar, eu vou utilizar aqui o plugin Image, que já vem ativo no VS Code, então vocês não precisam se preocupar. Só dá um ponto de exclamação e olha só, ele já abre aqui para a gente a nossa estrutura básica do HTML. Só vou mudar a linguagem aqui e também o título do nosso documento. Também vou abrir o HTML com a nossa extensão Live Server. Para quem não lembra, eu tenho um vídeo lá no Instagram explicando mais sobre isso. Eu recomendo que vocês vão lá assistir. Mas basicamente ela atualiza a nossa aplicação de forma automática, né? Nós não precisamos ficar dando F5 na página. Ok, então aqui nós temos a nossa página em branco. Eu vou começar criando o nosso HTML. Então, o nosso HTML ele é bem simples, né? A gente tem um título aqui. Essa parte das 3 imagens. Esse OR aqui, eu vou deixar ele para o final, fazer essa barrinha aqui no final. Na verdade é com CSS, né? Mas eu vou deixar ele para o final. O nosso formulário, um botão e a nossa imagem aqui. Esse círculo, ele não é uma imagem, tá? A gente vai fazer ele com CSS, uma propriedade bem legal que se chama Clip Path. Eu vou explicar melhor como é que ela funciona. Voltando então no HTML, bora começar. Eu vou criar uma tag main que vai cobrir toda essa parte aqui do título e do formulário. E uma section que vai ter como classe images, que vai ser o círculo e a nossa imagem. Aqui dentro do main, então, a gente tem um texto. Create account. Aqui agora eu vou fazer a parte dos nossos logos. Vou colocar div.socialmedia. O nosso logo, eu vou colocar ele como um link e dentro desse link eu vou colocar a imagem. Deixa eu já voltar aqui para vocês começarem a ver funcionando na prática. Então, nossas imagens estão dentro da pasta Assets. O primeiro vai ser Google. Aqui como texto alternativo, vou colocar Google. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui 3 vezes. E aqui vai ser Facebook. Facebook aqui também. E aqui LinkedIn. LinkedIn aqui também. Pessoal, não se assustem. É isso mesmo, a gente vai estilizar depois com CSS, tá? Aqui, então, eu vou criar uma classe também para fazer esse ou aqui, né? Or, que é em inglês. Então, vou colocar uma classe, uma div chamada com classe alternative. E dentro dela, um span, que vai se chamar OR. Então, vamos ver aqui. Já tá aqui bem baixinho, né? Mas tá. Agora, vamos para o nosso formulário. Dentro do nosso formulário, eu vou utilizar muito o label. O label, ele basicamente vai fazer com que qualquer coisa dentro dele, quando você clica, ele vai se referenciar ao input. Vocês vão ver na prática.
esse label for, esse for tem que ser o mesmo ID do input. Então, por exemplo, aqui, eu vou ter o campo nome. Eu vou colocar um span nome e vou colocar um input do tipo texto, que vai ter como ID name e o name dele também vai valer name. Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Quando tiver estilizado, é que eu vou mostrar esse label funcionando na prática, tá? Mas aqui, ó, se a gente salvar e voltar aqui, ele basicamente vai criar pra gente 3 campos aqui, input. Agora, vamos mudar isso aqui, né? Aqui vai ser e-mail, e-mail, input vai ser do tipo e-mail, e aqui e-mail, e aqui e-mail também. E aqui, por fim, o password. Password aqui também. E password. Ok, então. E por fim, a gente vai ter um input do tipo submit, que vai ser o nosso botão. Deixa eu salvar aqui para mostrar, olha só. E nosso botão eu vou colocar como texto sign up. Tá aqui o nosso formulário. Agora, bom, a nossa classe image, a gente vai ter uma imagem, que vai ser a mobile. A gente pode ficar tranquilo que essas imagens eu vou deixar no link da descrição do vídeo, tá? Então vai ter lá para vocês pegarem, tudo bonitinho. E também eu vou criar uma div com a classe circle, que é círculo, para a gente criar o nosso círculo posteriormente. Prontinho, nosso HTML já está criado. Eu sei que tá bem feio, na verdade está horrível, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo aqui, mas calma que a gente vai mexer agora com o CSS. Agora vamos partir para o nosso CSS. Primeiramente, eu vou começar a importar a nossa fonte que vamos utilizar. Eu gosto muito dessa fonte Poppins, ela está disponível no Google Fonts. Você pode selecionar todos os tamanhos, né, da fonte que você quer. E aqui, ele já te dá o código para você adicionar ou no seu HTML ou diretamente no CSS. Eu sempre utilizo diretamente no CSS mesmo, eu prefiro. Então, eu dei um Ctrl+C e aqui no CSS eu dou um Ctrl+V. Beleza. Eu vou começar resetando todos os padrões de navegador, porque eles colocam uma margem, uma borda, assim, eles têm tudo padrão, e eu vou resetar isso, porque eu não gosto. Então, vamos lá, margem 0, padding 0, border 0, e o nosso box sizing, border box. Também vou falar aqui que a nossa fonte family, ela vai ser a que a gente importou, que é Poppins, ou se não encontrar por algum motivo, sans serif mesmo. Agora vamos para o body. Bom, o body, eu quero ter uma cor de fundo dele de 1B2029. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, eu não importei o CSS aqui. Meu Deus do céu. A gente tem que importar ele aqui em cima, né? Style.css, agora sim. Nossa, que susto. Enfim, vamos voltar. Eu também vou dar a cor padrão dos textos para branco, né? Porque como o nosso background ele é de uma cor mais escurinha, vamos colocar branco. Uma fonte weight também, que eu quero que o padrão da fonte ela seja um pouquinho semi-bold, um pouquinho mais negrito do que é normalmente. Então, por isso que eu vou colocar esse 500. Vou dar um display flex no nosso body. Display flex, ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? É que tá muito grandes imagens ainda, mas, tipo, a imagem do mobile, ela vai ficar na direita, né? E é isso que a gente quer mesmo, porque aqui ela é na direita. E também vou falar que a altura mínima da página, ela é de 100 VH nesse viewport. Agora vamos utilizar o nosso main. Eu vou falar que a largura dele é de 50 VW, que é metade da página, basicamente. Também vou falar que o display é flex. Flex, aí ó, display flex, mas daí eu quero falar que a direção, né, tipo flex direction, ele é column, de coluna. Aí agora, um align items center e um justify content center também. Não tá legal ainda. Vou estilizar o título agora. Vou colocar uma cor, um roxo, é esse 880FE.
Olha só. Vou aumentar também nosso título. Vou colocar uma font size de 3 rem. Aumentou aqui. E um margin bottom de 3 rem também para criar esse espaçamento. Agora, pelo amor de Deus, vamos estilizar essas imagens aqui da main.socialmedia. Que ninguém aguenta mais ver tudo isso aí, né? 36 pixels. Pronto, olha só. Já deu aí uma melhorada, né? Bom, nesse main social media, eu também vou adicionar um display flex para eles ficarem bem centralizados. Bem centralizadinhos mesmo. Agora, eu vou querer fazer... Como eu não consigo utilizar o gap, que é aquele espaçamento no display flex, porque ele não tem suporte para todos os navegadores, eu vou fazer com margin left. Mas, ó, não, perdão, não é aqui não, é aqui na imagem. Se eu adicionar aqui um margin left de 3 rem, ele teve esse espaçamento, beleza. Mas eu não quero, gente, não tá responsivo mesmo, eu falei pra vocês, não tá responsivo. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. Eu não quero que ele tenha esse margin left nessa primeira imagem, porque realmente não precisa. Eu só preciso dar aqui no logo do Facebook e aqui no logo do LinkedIn também. Mas no logo do Google não, até porque ele não vai ficar proporcional, né, com o título. Tá vendo? Ele não tá proporcional. Ele tá bem mais aqui pra direita, porque a gente tem essa margem que a gente não precisa e eu quero tirar ela. E como é que eu faço para tirar ela? Tipo, pegar esse primeiro elemento e tirar ela. Vou ensinar para vocês. Vou vir aqui no nosso CSS. Deixa eu só falar aqui no main social media. Ah, aqui eu quero text decoration none. É para ele tirar o sublinhado que ele tem. Bom, vou pegar aqui nosso A e vou falar que o first child, que é o primeiro filho, a imagem dele vai ter um margin left de 0. Isso vai tirar a margem da esquerda do nosso logo do Google. Olha só, tá vendo? Ele não tem mais. Por quê? O que ele faz? Ele vem aqui no HTML e ele fala, vamos pegar o primeiro... ele pega aqui a social media e ele pega essa tag A, que é o link. Aí ele fala, o primeiro filho, ou seja, essa primeira tag A, o que tem a imagem dessa primeira tag A, ela vai ter um margin left de 0. É assim que a gente pega os elementos específicos no CSS. Além do first child, a gente também tem o last child, ou esse... Ai, como é que chama mesmo? NTH child, né, que você utiliza por índice. Mas eu vou utilizar aqui mesmo o nosso last child e o image. Não, perdão, last child não, é o first child. Isso, first child, image. Perfeito, então, a gente já fez aqui a nossa parte dos ícones. E agora, vamos continuar. Bom, como eu mencionei anteriormente, essa parte aqui do OR, com aquela linha que ele tem dos lados, eu vou deixar por último, porque é um conceito que eu quero focar um pouquinho mais. Agora, então, a gente vai para o form, para o nosso formulário. Então, main form. Eu vou dar nele um display flex, que eu quero um embaixo do outro. Então, para isso, eu preciso falar que o flex direction é de column, e ele ficou embaixo um do outro. Também quero alinhar os itens no centro. Tá bom. Agora, eu quero que o nosso label, ele também seja um display flex, porque eu também quero alinhar um embaixo do outro. Eu não quero que fique o input do lado do spam. Eu quero um embaixo do outro. Então, eu dou um display flex e um flex direction column também. Aí, ficou um embaixo do outro, que é o que a gente tem aqui também. Bom, agora eu vou estilizar o nosso span do label. Eu só vou aumentar um pouco a font size, o tamanho da fonte. E eu vou dar um margin top de 2 rem. Tá? Tá bem melhor. Dá um espaçamento aí. Agora eu vou estilizar, então, o nosso input.
eu vou dar uma cor de fundo nele um pouquinho mais escuro do que o nosso fundo. É esse 161923. Olha só. Vou aumentar a largura dele também. Vou colocar 300 pixels. E a altura também. De 50 pixels. Ah, já ficou bem melhor. Agora, para ele não ficar o texto muito grudado aqui, eu vou dar um padding de 0 no topo e no bottom, no top e bottom, e nas laterais de 0,5 rem, que daí ele já fica com esse espaçamento aqui. Também vou dar um margin top de 1 rem, para ele ficar espaçado aqui do span. Vou falar que o outline é none. O outline é essa borda aqui que fica quando a gente dá o focus. Eu não gosto dela, então eu vou tirar, vou falar que é none. E também eu vou falar que a cor do texto dentro não dá para enxergar preto, né? Eu vou colocar um cinza. Esse cinza aqui, ó, 166, 166, 166. E também vou aumentar a fonte lá dentro, porque tá muito pequenininha. Aí já melhorou, né? Ficou esse cinza e eu aumentei a fonte. Vou adicionar uma borda de 1 pixel e vai ser dessa cor aqui, ó, 040 B18. Olha só, já melhorou. E para finalizar, eu vou falar que o border radius é de 8 pixels. Para dar essa suavizada aqui na borda, já ficou perfeito aqui. Agora eu vou estilizar o nosso botão de sign up. Eu vou utilizar esse seletor aqui para falar que o tipo dele é o submit, porque é o único input do tipo submit que a gente vai ter na nossa aplicação. Primeiramente, eu vou dar um cursor pointer, que é aquela mãozinha que fica quando a gente coloca o mouse por cima. Olha só, melhorou? Aí eu vou falar também que a largura dele é de 50% do tamanho que ele tá agora. Vou também dar um margin top de 4 rem, para ficar bem espaçado aqui do nosso formulário em si. Perfeito. Vou tirar a borda dele, não quero borda, tá bom? E também vou aumentar o border radius. Eu vou querer 32 pixels. Olha só. Agora, o cor de fundo, eu vou colocar um roxo, bem bonito, olha só. 6C63FF. Esse roxo aqui, olha. E a cor, eu quero branca, porque senão a gente não enxerga. Vou aumentar também um pouquinho só a font size. Vou pôr 1.1 rem. E eu também quero um efeito quando o mouse está por cima, né? Um hover. Eu quero que o background ele mude de cor, ele fique um pouquinho mais escuro só. Então, 595, 2D4. Olha só, já melhorou. Só que esse efeito tá muito brusco, né? Eu quero uma transição, não quero que fique assim. Então, aqui, eu venho, coloco um transition. All. Eu vou colocar de 0.3 segundos. E esse modo aqui, Is in Out, que é o modo da transição. Vocês podem estudar melhor depois todos esses modos. Mas pra mim já ficou perfeito. Agora a gente vai estilizar a nossa imagem e o nosso círculo. Primeiramente, eu quero que essa imagem ela não esteja no topo, e sim no canto inferior, né? Embaixo. Bom, a gente pode fazer isso utilizando o Display Flex. Eu vou pegar aqui a nossa section, que lembrando que é a nossa section com classe Images. Então, section.images. E vou dar um Display Flex nela. Vocês vão ver que ela vai para o centro. Então, eu vou dar um Align Items Flex End. Por quê? Porque daí ele vai alinhar todos os elementos no final do container, tá vendo? Se a gente colocasse um Flex Start, ele ia alinhar os elementos só que no começo do container, mas eu quero um Flex End mesmo. Eu também não quero que ela fique tão colada assim nas nossas bordas, então eu vou dar um padding de 4 rem. Vamos ver como é que vai ficar. Tá bom, 4 rem, tá bom, tá legal, ficou mais espaçado aqui embaixo. Bom, eu também vou diminuir o tamanho da nossa imagem, porque acho que ela tá muito grande, eu vou colocar uma largura de 90%. Já melhorou, ficou legal. Agora, eu vou fazer o nosso círculo. Nosso círculo, a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho diferente.
A gente vai utilizar uma propriedade que ela se chama Clip Path. Essa propriedade, ela basicamente permite que a gente recorte parte de um elemento. Então, olha só o que eu vou fazer, vocês vão entender. Eu vou falar que isso aqui tem uma position absolute, porque eu quero ocupar o tamanho inteiro, o espaço inteiro da minha aplicação, né, da minha página. Por que isso? A gente vai ver já já. Então, eu vou falar, bom, lembrando que eu já fiz um vídeo aqui de position, mas recapitulando, o nosso position absolute. Se a gente não tem nenhum pai relativo, como é o nosso caso, ela vai ser absoluto em relação ao body. Então, vou colocar aqui uma altura de 100% e uma largura, nossa, eu tô escrevendo largura, e uma width, largura, de 100% também. E a cor de fundo do nosso círculo vai ser esse gradiente, né? É um gradiente com essa cor aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Linear gradiente. Eu vou colocar um ângulo de 45 graus. E ele vai dessa cor aqui, E8CBC0, para essa cor aqui, 636FA4. Beleza, então. Não tá do jeito que a gente quer. Eu quero que ele ocupe a página inteira. Para isso, já que ele está absoluto em relação ao nosso body, ao nosso corpo da página, eu vou colocar top 0 e o left 0. Olha só o que vai acontecer. Ele ocupou toda a nossa página com essa div aqui, circle. E é agora que a nossa propriedade, o Clip Path, ela entra. Porque, como eu disse, ela vai recortar. Então, como vocês podem ver, a gente tem bastante formas aqui, né? Tipo círculo, eclipse. Eu vou utilizar o círculo. Aí, olha só que legal. Se eu der um 50%, olha aqui, ele criou um círculo de tamanho 50%. Entendeu? Então, ele vai recortar. Por isso que eu fiz primeiramente ela ocupando a nossa página inteira, para depois eu conseguir recortar como um círculo. Agora, a gente vai posicionar ele na nossa página. Bom, o círculo para mim está muito grande, eu vou colocar um valor de 40%, na verdade. Eu acho que tá legal. Aí, aqui, a gente vai fazer assim, ó, at é a posição que ele tá. Você pode utilizar centro, você pode utilizar esquerda, ou você pode utilizar porcentagens também. Mas nesse caso, eu quero que ele fique à direita. Então, eu vou colocar right. Olha aqui, ele já foi para a direita. Aí, agora, eu quero colocar a posição do eixo Y que ele vai estar. Olha só se eu colocar 0. Ele vai ficar no topo, tá vendo? Mas eu não quero no topo, eu quero no bottom, né, no abaixo. Então, 100%. Olha aqui, ficou aqui abaixo. Mas eu ainda achei 100% muito, então eu vou colocar 80%. 80% ficou mais legal, ele subiu um pouquinho. Perfeito, então. Só que agora ele está sobrepondo a nossa imagem, né? E eu não quero isso. Então, eu vou utilizar uma propriedade que se chama Z-index. Para quem não conhece, o Z-index é nosso eixo Z, né? Pessoal que vem aí da matemática já deve conhecer. E o eixo Z, ele sobrepõe os elementos. Então, olha só, se a gente colocar -1, ele vai ficar abaixo da nossa imagem, né? Que tem um Z-index maior do que -1. Beleza? Bom, pessoal, acho que tá bom a nossa página. Se vocês quiserem mexer depois com o círculo aí, ficar brincando qual posição será melhor para ele, vocês fiquem à vontade, porque agora a gente vai fazer a nossa parte aqui do OR, né? Que tem aquelas linhas laterais. Então, vamos lá. Pessoal, só uma observação que essa propriedade Z-index, ela só funciona com elementos que possuam propriedade position, tá bom? Sem ser a static, claro que, como eu já expliquei, é a propriedade, o valor padrão, né, para todos os elementos. Então, se você tiver um position absolute, um relative, um fixed ou até mesmo um stick, você consegue utilizar essa propriedade Z-index também, tá bom? Então, caso contrário, você não consegue utilizar. Então, agora sim que a gente vai estilizar. A gente vai... Tá aqui, né? Tá depois do social media. E eu coloquei uma classe na div de alternative. Então, bom, vamos lá. Eu vou começar estilizando só a classe. Eu só vou adicionar um margin top de um rem para ele ficar mais espaçadinho aqui dos ícones, tá bom? Então, agora eu vou começar a estilizar o span, que é nosso texto.
Vou aumentar um pouquinho a font size. Vou diminuir a grossura dela, né? Eu vou voltar para 400, que é a normal. E também vou colocar uma cor, na verdade é branco, mas com opacidade de 0,3. Olha só, aí fica esse cinza, né? Acho que fica melhor. E também vou adicionar um Position Relative. Por quê? Porque as nossas linhas laterais, eu vou fazer elas com aqueles pseudo-elemento after e before. E eles precisam ser position absolute. Então, por isso que eu estou utilizando relative, porque eles precisam ser absoluto em relação ao span. Bom, esses pseudo-elementos, o before e o after é antes e o after é depois. Então, a gente vai fazer com esses pseudo-elementos essa linha, essas linhas laterais, né? No caso, o before vai ser essa linha aqui, e o after vai ser a outra linha, né? Em relação ao quê? Em relação ao span. Então, eu vou colocar aqui before e também o after, porque muda pouca coisa entre o before e o after, só muda a posição. Mas, bom, então, bora lá. Vou falar aqui a position absolute. Quando a gente utiliza o pseudo-elemento before e o after, a gente precisa estabelecer um content. Nesse caso, ele vai ser vazio, porque é a gente que vai manipular essa linha mesmo. Não adianta fazer isso aqui, porque aí fica muito feio, né? Na verdade, tá tudo errado. Mas, enfim, a gente vai colocar esse content mesmo. E a altura da nossa linha vai ser de 1 pixel só. Vai ser bem... Oh, meu Deus. Vai ser bem fininha. E a largura dela vai ser de 100 pixels. Aí eu vou dar um background aqui de essa mesma cor aqui do span, de 0,3, essa opacidade aqui. Olha só, ficou bugado, mas calma que a gente vai resolver isso. Bom, aqui você vê que tipo, ela não tá alinhada com o span. Para a gente alinhar, a gente precisa dar um bottom de 50%. Olha só, agora ela ficou aqui no meio do span, né, do nosso texto. Tá vendo? Agora, para o nosso before, eu quero dar um right de 50 pixels. Olha só. Só que ele aplicou para os dois, né? E aqui no after, deixa eu pegar essa propriedade aqui, vou jogar ela aqui embaixo. Eu quero que, na verdade, ela vá para a esquerda 50 pixels. Olha só. Tá vendo? Então, basicamente, é isso mesmo. A nossa linha aqui, nossas linhas laterais que a gente fez com o before e com o after. Então, pessoal, explicando aqui, por fim, como é que funciona a questão do label que eu falei para vocês. Bom, esse label, ele está referenciando o elemento com o ID e-mail, que no caso é o nosso input. Isso significa que qualquer coisa que você colocar dentro desse label, quando você clicar nessa coisa, ela vai referenciar para o input. Quer ver? Por exemplo, esse spam, se a gente clicar nele, ó, ele vai focar no input. Perceberam? Por quê? Porque tudo que está dentro do label está referenciando ao input e-mail nesse caso. Aqui em cima está referenciando ao input com o ID name e assim por diante. Bom, pessoal, esse foi o nosso resultado final da nossa aplicação. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, comentários, deixem aqui nos comentários mesmo do vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Precisando de mim é só chamar e fiquem no aguardo aí para os próximos tutoriais. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!